Beleza, galera. Então hoje a gente vai falar sobre lugares altos. E eu vou começar citando Abacuque 3:19, que diz assim: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. So today we're going to talk about high places. In Thorsten, I shared with you Habakkuk 3:19, which is what I just read. Habakkuk, galera, só pra gente se situar, ele é um dos profetas menores, né, da Bíblia, e provavelmente ele viveu na época do reinado de Joaquim, que é ali 600 e alguma coisa, 590 e alguma coisa antes de Cristo. Ele foi contemporâneo jovem do Jeremias. E o que é interessante a gente lembrar sobre Habacuque é que ele vivia no tempo em que começaram as profecias sobre os babilônios, né? Isso foi um dos grandes acontecimentos na história do povo judeu. Habakkuk was one of the minor prophets in the Bible, and probably he lived during the reign of Joachim, 600 something or 590 something before Christ. And he was contemporary of Jeremiah and came at the time when they started talking about the Babylonians, which was one of the biggest events in the history of Hebrews. Nesse versículo, a gente escuta que diz que os nossos pés são como os pés da corça. Isso quer dizer que somos ligeiros, fortes e firmes, a gente não pisa em falso, independentemente do terreno da terra que a gente está. E mais importante, a corça, né, que é usada nessa parábola de certa forma, ela sempre caminha olhando para o alto, por causa da geografia do lugar. Então, ela sempre caminha olhando para o alto. E é justamente isso que Habacuque está querendo traduzir para a gente, que nós deveríamos estar com os nossos olhos voltados para o alto. E o alto significa um lugar de adoração e oração. In this verse, it says that our feet are like those of the dew. This means that we are light, strong, and firm. We don't step on uneven ground. The dew walks looking upwards. So the dew is this animal that, due to the geography, he walks looking up. So our eyes, likewise, should be turned upwards. And high place means place of worship and prayer. Now we are going to read 1 Kings 3 from 2 to 4. Em 1 Reis 3, 2 a 4 diz assim: Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi. Seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Então, mais uma vez nas Escrituras, através de Davi, a gente escuta a mesma palavra sobre o alto, que além do lugar de adoração e oração, é revelado também como sendo lugar de batalha. Então, mediante a Escritura, a gente pode começar a entender que lugar alto é onde a gente adora, onde a gente enfrenta as nossas batalhas. Então, é possível também a gente chegar à conclusão de que é no alto que as nossas batalhas são vencidas através da oração, através do culto a Deus, de quem a gente adora. Again, in the Bible, through David, high places, the same word, also means place of battles. So, through the scriptures, we can begin to understand what high places means, which is same place of worship and battles. We can therefore conclude that battles are won through worship, according to whom we worship and adore. Em Mateus 16:17, Jesus
também ensina para os seus discípulos que eles devem andar nos lugares altos. E que lugares altos é a mesma coisa que viver e navegar na fé no sobrenatural de Deus. In Matthew, we hear that Jesus is teaching his disciples what is walk on high places, and what is to live and navigate in the faith of the supernatural from the King of God. Então, aumentar o teu nível espiritual, aumentar o nosso nível espiritual, é o que Jesus pretendia fazer com os discípulos. Em especial, numa passagem, a gente vê que era o que Jesus queria fazer com Pedro. Assim como Jesus fez com Pedro, ele também quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos levar a um grau mais alto de entendimento espiritual. To raise your spiritual level, that is what Jesus intended to do with his disciples, especially Peter, and there is a certain message in the Bible about it. So Jesus did with Peter what he also wants to do with us, which is bringing us to a higher degree of spiritual understanding. Lucas 5, then verses from 5 to 8. Lucas 5, versículos de 5 a 8 diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nessa passagem, Pedro está passando um momento de dificuldade, um momento de desafio, e ele precisa de algo milagroso para resolver os seus problemas, inclusive os problemas financeiros, que eram escassos, estavam sendo escassos naqueles dias. Lembra que eles eram pescadores? Ele pescava de manhã para vender e ter almoço e janta. E naqueles dias não estavam conseguindo pescar nada. E aí vem Jesus e opera um milagre que faz ele entender coisas no mundo espiritual e no mundo natural com o milagre da pesca. In this message, Peter is going through a time of difficulty and needs something really miraculous to solve his problems, whether financial or of scarcity, because remember, he was a fisherman, meaning he would fish in the morning to have lunch and dinner, and that day he was not able to fish anything. So then through this miracle, Jesus is acting and making him understand something deeper, not only in the spiritual world, but also in the physical world. And Peter obeys Jesus, goes out fishing again, as the scripture says. Peter caught a great number of fish. That was a miracle. Peter then experienced the supernatural from God. And Peter's first experience with supernatural, just like us, seems strange. And Peter begins then to follow Jesus. Então o que Pedro faz naquele momento, ele simplesmente obedece. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Cara, tenta contemporizar isso. Imagina que vocês nunca ouviram falar de Jesus. Aparece um cara do nada, um estranho, diz: joga a peixe ali, a rede para ali, para pescar, e o cara pensa: mas o pescador é que sou eu sou profissional. Eu levo uma vida pescando. Chega um cara do nada e manda eu fazer. Mas alguma coisa estranha aconteceu a ponto de Pedro obedecer. Aí ele vai, pesca, como a Bíblia diz, e ele pega um número imenso de peixes. E ali começa o milagre da pesca. Então, essa primeira experiência de Pedro com o sobrenatural pode ter sido algo estranho. Mas Pedro decide seguir Jesus, que é o que a gente deveria fazer mesmo quando Jesus revela pra gente algo estranho. Lucas 6 e 13. Lucas 6, verse 13, diz o seguinte: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus escolheu 12 entre muitos. Isso continua sendo realidade até os dias de hoje. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que respondem ao chamado, por mais estranho que pareça. Aqueles que estão no lugar alto, esperando revelação. E quando a revelação vem, por mais que não entenda, segue a Deus, segue a Cristo. Deus te chama para seguir, para que a gente possa ser escolhido. E para que a gente possa ser escolhido, a gente precisa seguir. Assim como Pedro permaneceu e se colocou no processo de transformação, vivendo lado a lado com Jesus, a gente tem que fazer também, porque é aqui que algo especial acontece. Que é quando Pedro identifica Jesus e Jesus identifica Pedro. O que quer dizer isso? Quando a gente atende ao nosso chamado, é quando a gente conhece verdadeiramente Jesus e Jesus nos conhece verdadeiramente. Onde a gente passa a viver um outro nível de relacionamento. É preciso a gente identificar quem Jesus é para que Ele possa nos identificar também. Jesus didn't have only 12 disciples. He chose 12 out of many. Many are called, but just a few are chosen. And who is chosen? Those who, when they are called, they respond. God calls us to follow Him, and for us to be chosen, we need to follow Him. Just as Peter didn't have to do ourselves. There is this transformation process where we have the opportunity to live side by side with Jesus until something very special happens. Peter was in this high place, and because he was there, he was able to identify Jesus, and Jesus was able to identify Peter. Same we should do. If we are in the high place of worship, then we will be able to respond to our call, and then Jesus can know us truly, and we can truly know Jesus. Matthew 16:28, Mateus 16:28 diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Aqui Jesus fala que é o Filho do Homem. Nesse versículo, fala que os apóstolos não vão sair dessa terra sem ver Jesus no nível mais alto, nível espiritual. Naquele momento, os discípulos não tinham entendido ainda. Eles entenderam que eles não morreriam enquanto não verem Jesus como rei físico de Israel. Mas o que Jesus estava falando é que eles não iriam embora dessa terra, eles não morreriam sem ver Cristo nesse lugar alto, sem ter a oportunidade de ver Cristo nesse lugar alto e entender o que é o reino de Deus. Ver Jesus em seu reino é o que a gente precisa para entender que é um reino fora da terra. Exatamente como os discípulos precisaram. E esse reino ele é tão vivo quanto o ar que a gente respira. E é quando a gente tem experiência com Jesus nesse reino lá no alto, é que a nossa vida muda. A gente passa a viver de forma diferente. We notice that Jesus already speaks that he is the Son of Man. In this verse, Jesus says that the apostles will not leave earth without seeing Jesus on the highest spiritual level, in another heavenly sphere of his kingdom. So what he was saying is, those men were hoping to see Jesus as the king of his people in the physical world. What Jesus wanted them to understand is, it was not the ultimate goal. The ultimate goal was to see Jesus in his kingdom, spiritual kingdom. And when we see Jesus there, is when we start to understand that there is this kingdom outside earth, which is as life as the air we breathe. And only then, when we have the experience with God in this spiritual level, on that plane, we actually start living differently.
Quando de fato a gente se entrega para Jesus, Ele nos pega pela mão e nos mostra sua glória. Mas é de fato. A partir dessa experiência, com Jesus, a gente nunca mais vai ser os mesmos. Basta um relance desse chamado para abrir o entendimento de quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer. Quando a gente tem esse relance da glória de Cristo lá no alto, é que a gente recebe a nossa porção. Quer receber a tua porção do teu dia? Então, numa parte do dia, você tem que subir no monte. Você tem que estar lá no alto com Cristo, através da oração, da adoração. E aí a gente não tem mais sossego, porque nada mais nesse mundo vai nos satisfazer, a não ser a presença de Deus. When we really give ourselves to Him, Jesus takes us by the hand and shows us His glory. From this experience, this encounter with Jesus, we will never, ever be the same again. A glimpse of this call is enough, because it opens our understanding of who we are, where we are going to, what we must do. And this is where we receive our portion. You want to receive the portion of your day, so then have to go to the high place through worship. Find and meet Jesus every day. Then every day you're going to get your portion. And never, ever again, your life will be the same. Nothing in this world, from that point in time, will satisfy us. Deus chama para viver a experiência com cada um de nós. Esse chamado é para ver a glória que acontece no monte. A gente pode, às vezes, não entender para que a gente é chamado. Só que se a gente não entendeu ainda por que a gente é chamado, significa que a gente não está seguindo Jesus de verdade, encontrando Ele todos os dias no monte, perguntando todos os dias, Jesus, para que eu fui chamado? God calls us to live experience which is individual. This call to see His glory happens on the mountain, on the high place. We may not understand when we are called. But if you don't understand, it's because you're not truly following Jesus. If you want to fully understand your call, you have to meet Jesus every day. Every day you go to the high place, worship and ask, what is my call? What is my purpose? E a gente não consegue seguir Jesus sem sair do plano natural. A gente não consegue seguir Jesus se a gente não desapegar das coisas desse mundo, de onde a gente vive. A gente não consegue seguir Jesus verdadeiramente se não deixar tudo de lado, por Ele. E para alguns vai ser mais desafiador para outros, porque é difícil andar com Jesus. É de fato difícil. O aspecto é que a gente está vivendo, mas só alguns conseguem identificar o nível da luta, que é a morte do nosso próprio eu. E aqueles que conseguem identificar, daqueles nem todos vão aceitar morrer para si mesmos, para viver o sobrenatural. We don't follow Jesus when we don't leave the natural plane. We can't let go of where we live. We can't just leave everything behind. So then we are never going to walk side by side with Jesus. For some, might be challenging to understand what is it of living with Jesus, walking side by side with Him. Some will understand, but they may not accept the ultimate sacrifice, which is die for yourself and live for Jesus. And even those which understand, not all of them will accept, because it's not easy. Matthew 16, from 24 to 26. Mateus 16, 24 a 26, diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Por nível mais elevado, para viver no nível mais elevado com Jesus, a gente precisa viver essa palavra. Negar a nós mesmos, matar a carne e viver no Espírito. To live at the highest level with Jesus, we need to let things go. Deny ourselves, kill the flesh, and live in the Spirit with Jesus. Jesus chama os 3 apóstolos e os convida para ir no lugar mais alto. Vocês lembram daquela passagem que os apóstolos veem Elias, Moisés e Jesus? Jesus convida eles para ir naquele lugar mais alto, para ir para o monte. Às vezes, as grandes provas não são no lugar mais alto, mas são no pé do monte. Quer dizer, às vezes você nem conseguiu chegar na presença de Cristo e já começou a batalha. É assim mesmo. Porque o que o diabo quer é que você não encontre Cristo. Então a batalha começa no pé do monte. Não é fácil, mas é só lá que a gente vai ver a glória de Cristo. É só lá que a gente vai resplandecer por ver Cristo reunido com Moisés e com Elias. Jesus calls the 3 apostles and invites them to go to a high place. If you remember, there is this moment where the apostles see Moses and Elijah, and they are in the beginning of the hiking. And sometimes the battles will start there, because this is what evil ones prevent us from climbing, going up, finding Jesus. And if we don't fight, we'll never ever see the glory of Christ. Matthew 17, verse 1. Mateus 17, verso 1 diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus hoje está chamando a gente para subir para esse nível, subir no lugar alto. Jesus chama para o monte da transfiguração, onde é chamado para ver a glória dele. Jesus is calling to move up a level, to go up in a high place with him. Jesus is calling to the Mount of the Transfiguration, where we are called to see the glory of him. Matthew 17:2, seguindo Mateus 17:2, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Cara, sério, imagina o que é ver a transfiguração de Cristo aos olhos nus. A gente não está falando de maneira profética aqui, ou de poética. Imagina ver aos olhos nus a transfiguração de Cristo. Uma pessoa normal, um ser humano que andava com eles, vendo resplandecer em glória. É inimaginável entender o que eles passaram. Imagine what it would be for those apostles to see the transfiguration of Jesus. With naked eyes, a guy that was walking with them, living with them, just a human being. Imagine that, they seeing Jesus shining in glory. It's unimaginable to understand what they went through, to understand it. É por isso que Jesus chama hoje. Sobe o monte através da oração e adoração. Larga as coisas desse mundo e te entrega a Jesus. Som do teu coração. Se tu não consegue entender quais são as coisas desse mundo que você não largou ainda, pede para Deus sondar o teu coração. Se não entendeu ainda o que está te segurando lá no pé do monte, não deixa subir, pede para Jesus te revelar. Abre os teus ouvidos, teu coração. E aí você vai conseguir ver e ouvir coisas que nunca imaginou. Aí você vai entender por que veio essa terra. Aí você vai entender, encontrar a tua identidade, entender de maneira muito mais profunda o que é ser filho de Deus, embaixador de Cristo.
This is what Jesus is calling you today. Go uphill through prayer and worship. Let go of the things of this world and surrender yourself to Jesus. If you don't know what is keeping you from going up, ask Jesus. Consult yourself, your own heart. Try to find what are the things of this world you don't want to let it go. If you can't find, if you can't figure this out, ask Jesus. Open your ears, open your heart to Jesus Christ. And then you will see and hear things you never ever imagined, I promise you. Then you will understand why you came to earth. You will finally find your identity. And you will understand in a much deeper way what is to be a child of God and an ambassador of Christ. Amém, galera? Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, seguimos na Tua presença, Senhor, depois de o Senhor derramar essa palavra sobre as nossas vidas, os nossos corações. Seguimos na Tua presença, Senhor, para Te declarar com a nossa boca que sim, a gente quer subir no alto do monte. Que sim, Senhor, estamos cientes de que haverão batalhas e resistências. Mas nós Te pedimos, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, para que tenhamos força, Senhor, no mundo físico e no mundo espiritual, para enfrentarmos todas as batalhas, até que possamos, com os nossos olhos, Senhor, e com os nossos corações, vermos a Tua glória, a manifestação da Tua glória nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Senhor, que nada nos impeça, Senhor, que nada seja mais forte que a vontade de Te encontrarmos. Pai querido, quando faltar força, Senhor, quando faltar entendimento, nos ajuda a ser conosco. Nos pega pela mão. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que tenhamos vontade, força e discernimento para enfrentar todas as batalhas no caminho, porque sabemos que serão muitas. Mas, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, não nos deixa desfalecer. Nos enche, Senhor, da Tua presença. Pai, nos dá vestes novas, um coração puro, para que nessas batalhas, Senhor, nós tenhamos poder e autoridade através do Teu nome. Que seja levado, Senhor, a nossa ciência, tudo que está nos prendendo ao pé do monte, tudo que está nos mantendo afastados de Ti, Senhor, afastados desse lugar alto. Nos constrange todos os dias, Senhor. Todos os dias, Espírito Santo de Deus nos constrange. Todos os dias. Para que haja no nosso coração a vontade insaciável de subir no monte. Uma vontade insaciável, Senhor, de ir para esse lugar alto onde a gente Te encontra. Senhor, que as distrações desse mundo, que os prazeres desse mundo não nos afastem de Ti, Senhor, mas que, trazendo tudo isso à nossa ciência, nós possamos abrir mão daquilo que nos afasta do nosso objetivo, nos afasta desse momento onde a gente Te encontra, onde a gente recebe o nosso chamado, entende, onde a nossa vida é transformada, onde a Tua glória é tão intensa que a gente sai de lá resplandecendo, Senhor. E resplandecendo, sejamos embaixador das boas novas do Teu Evangelho. E que levando as boas novas, a gente possa falar para muito mais pessoas, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, sobre esse lugar. Esse lugar onde a gente encontra o Filho de Deus, o nosso Salvador. Esse lugar onde a nossa vida é transformada. Esse lugar que preenche os vazios. Esse lugar que nos tira a tristeza,
nos tira do pecado, da escravidão do pecado. É neste lugar que nós queremos estar, Senhor, porque o Senhor está lá. Pai, nós te entregamos esse momento, pedindo para que isso que o Senhor compartilhou com nós hoje, Senhor, que isso não seja esquecido em 1 ou 2 dias ou 1 ou 2 meses, mas que essa busca no monte, através da adoração e oração, seja algo a partir de hoje constante nas nossas vidas. Que uma vez que a gente pise no Santo dos Santos, a gente jamais queira pisar fora de lá, Senhor. Mas que a Tua presença seja algo que o nosso coração busque constantemente. Entrego esse momento a Ti, Senhor, pedindo abençoa cada família aqui conosco, online, no vídeo depois, aqui presencialmente. Te entregamos nosso momento de comunhão agora, abençoa, Senhor, os momentos que virão. E que o Teu Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, Senhor, seja conosco nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.